nome é Nélio, eu sou pesquisador da Universidade de Brasília, lotado no departamento de Botânica atualmente, no Instituto de Biologia. Então, nada mais apropriado do que falar sobre um termo que está na moda, que é o desenvolvimento sustentável. Aí a gente tem que contextualizar desenvolvimento sustentável com relação a quê? Voltado para condomínios horizontais, certo? Então, contato. Bom, inicialmente, fazendo um histórico, a origem do gênero Homo surgiu aproximadamente entre 4 e 1 milhão de anos antes de Cristo. Já o Homo sapiens, que é o que a gente chama de homem anatomicamente moderno, esse surgiu há cerca de 200 mil anos, relativamente recente, né, na escala evolutiva. Outro fator importante foi o surgimento da agricultura, entre 8 e 5 mil anos antes de Cristo. E aí, com isso, houve ocupação das terras disponíveis para o plantio, né, além da caça, criação de animais, pecuária, pesca e outras atividades. Outro fator importante de relevância foi a ocupação das cidades, essa mais recente, a partir do século XIV, aí, por volta de 1300 e alguma coisa, não sei precisar direitinho. Com o aumento da produção de lixo, aí sim, né, produção de lixo pelo ser humano, surgimento de epidemias como consequência decorrentes do lixo, morte de aproximadamente 70 mil pessoas aí em decorrência dessa peste bubônica, o dado do Gombrich. E por último, um fator importante foi a implementação da política de saneamento básico, que só ocorreu a partir do século XVIII, né, há pouco tempo atrás. Por que falar sobre esse histórico negativo, sobre os problemas? Porque o ser humano ele é o único, né, de todas as espécies que produz um lixo que atualmente a gente chama de resíduo sólido, depois dessa nova lei, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, a partir da ocupação das cidades e da falta de saneamento durante um período prolongado, nós tivemos vários problemas com relação ao lixo. Isso gera uma preocupação ambiental, né? Ou seja, a população necessita ter consciência, né, ambiental no intuito de cuidar do meio ambiente e preservar isso para as futuras gerações, minimizando os impactos negativos, qual seja esgotamento dos recursos naturais, proliferação de doenças geradas por vetores, né, e decorrentes do crescimento desordenado das cidades, conforme já observado no histórico. O que é sustentabilidade? Né? Tem 3 definições interligadas para a gente entender esse conceito. Primeiro, capacidade, em termos ecológicos, dos ecossistemas para absorver e se recuperar de todas as agressões que o homem faz, principalmente o homem, né, melhor dizendo. O que é ecossistema? Qualquer unidade, que a gente chama de biosfera, que vai abranger todos os organismos que funcionam em conjunto em determinada área. Esses organismos interagem com o ambiente físico, né, de maneira recíproca, gerando um fluxo de energia que vai produzir estruturas bióticas relacionadas à vida, né, definidas, e ciclagem de materiais e nutrientes entre partes vivas e não vivas, né, orgânicas e não orgânicas. Essa definição do Odum, que é um dos autores mais conceituados na área de ecologia, para quem não conhece. Os ecossistemas que possuem mais condições de sustentabilidade, né, são os que apresentam a maior diversidade de espécies, que a gente chama de biodiversidade, e ampla capacidade de adaptação e perpetuação, melhor dizendo, reprodução dessas espécies nesse habitat. Então não é apenas manutenção, mas também reprodução das espécies. Desenvolvimento sustentável, esse conceito está inserido dentro da palavra sustentabilidade, mais específico, e ele diz o seguinte: esse conceito é o desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem suas próprias expectativas, né? Ou seja, você preserva os recursos hoje existentes para as futuras gerações, filhos, netos, né? Minimizando da melhor maneira possível o impacto. Claro que tem um impacto, mas a gente tenta diminuir. Outra definição importante do Leonardo Boff, que eu particularmente gosto muito, é um processo econômico, social, cultural e político abrangente que visa o constante melhoramento do bem-estar de toda a população e de cada ser humano, na base de participação ativa, livre, significativa, na justa distribuição de benefícios. Bom,
Apesar de parecer muito fácil, simples, né, apresentando dessa maneira, você aplicar esses conceitos teóricos na prática é um pouquinho diferente, né? Não é tão fácil, é um pouco complexo. Então, o desenvolvimento sustentável ele vai ter como objetivo principal, como foco, melhorar a qualidade de vida, sobretudo do homem, sem detrimento dos outros, das outras espécies, né, animais, vegetais, todas as outras, em todos os aspectos que vai indicar em vida saudável, vai implicar, melhor dizendo, em vida saudável, acesso à educação, participação social, promoção de saúde, democracia social, participativa, garantia de direitos humanos, dentre muitos outros. Né? O conceito é amplo, os objetivos são amplos. Então, sabemos que nem sempre foi assim. No passado, né, como foi dito, o ser humano degradava a partir do surgimento da agricultura e depois do crescimento desordenado das cidades, né? Com a falta de saneamento básico, houve degradação do meio ambiente e extração, né, desmesurada dos recursos naturais, sem preservação. Né? O objetivo era cultivar o solo, a exaustão, retirar todos os nutrientes e não havia nenhuma preocupação em se manter esses recursos. Então, abordados todos esses conceitos fundamentais para iniciar o assunto, até então é uma introdução, vamos seguir a abordagem do assunto principal, ou seja, a problemática relacionada à ocupação desordenada do solo, né, que ocorre atualmente nos condomínios de classe média, principalmente, existem outras classes, são vários condomínios, do Distrito Federal, ressaltando os diversos prejuízos causados ao meio ambiente, porque são ocupações irregulares, né, isso não está regularizado ainda, as pessoas que residem nesses locais, em grande maioria, não tem uma escritura do imóvel. Então, pela própria falta, né, de conscientização, eu diria, por parte do governo, né, por ser uma área irregular e toda essa problemática, eu achei importante explorar esse assunto. Né? Foi desenvolvido no curso de pós-graduação no ano de 2009. Foi feito um estudo com o condomínio modelo e levantados dados. Né? E aí, nesse levantamento, eu achei 600 mil moradores, habitantes dessas regiões. Só para você ter uma ideia, em Brasília, isso é 1/4 da população do Distrito Federal, propriamente dito, né? Então é um número bastante grande de pessoas aí morando nesses condomínios. Problemas e propostas. Enfim, entre problemas, o que eu destacaria? Descarte de entulhos e restos de obras. Como isso deve ser feito? Armazenamento, coleta seletiva do lixo produzido, é uma outra problemática. Importância do lençol freático e da conservação das áreas de nascentes, isso é importante. Respeito à fauna e flora do local, todas as espécies, né, existentes além da flora e da fauna. Conhecimento e cuidado com os animais peçonhentos, é um fator de risco para o ser humano, também deve ser destacado aí na área da promoção da saúde. Primeiro, fotografias aqui de entulhos. Foi feito um levantamento, né, nesse condomínio modelo, que eu fiz um estudo, que é chamado Estância Quintas da Alvorada, fica às margens da DF-001. Né? Para quem não conhece, Brasília tem um núcleo central, que é o plano piloto, e várias cidades satélites do entorno. Então, essa DF-001, onde fica esse condomínio, ela liga as localidades do Paranoá, que está aqui à minha direita, se fosse um mapa, e à esquerda São Sebastião. Tá? São duas cidades do entorno. Observa-se grande acúmulo de materiais, conforme mostrado na fotografia, né? Principalmente as margens dessa rodovia, que é a principal via de acesso aos condomínios horizontais, ali dessa região, do São Bartolomeu. O acúmulo de entulhos serve de esconderijo para vários animais, né? Peçonhentos ou não, e para vetores de doenças também, né? Insetos principalmente. Entre as propostas, seria a própria remoção desse material, só que só a remoção não traria o retorno esperado, então tem que haver conscientização da população local quanto ao correto descarte, né? Ou seja, esse material tem que ser encaminhado para as áreas específicas, seriam aterros sanitários, outras áreas de construção, conforme vai ser mencionado futuramente. Seria o remanejamento de entulhos, né? Mais por frente eu vou falar melhor sobre isso. Questão do lixo, aí tem uma fotografia também que causa um certo impacto, né? Que é uma pilha de lixo às margens dessa DF-001, dessa rodovia estadual.